E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar de mais algumas das edições que eu tenho na coleção, aquelas que eu considero mais relevantes, que eu considero talvez menos vistas, um pouco mais obscuras, mais curiosas. E hoje a gente vai falar dessas edições aqui. Heróis da TV. Mas há heróis da TV de uma época em que talvez muita gente não lembre ou simplesmente não tenha conhecido. Porque nós não estamos falando da Heróis da TV que tinha heróis tão icônicos hoje em dia e que a gente cresceu, eu pelo menos cresci lendo, tipo Capitão América. Nada de Capitão América, nada de Homem de Ferro, nada de Vingadores, nada do Thor, Surfista Prateado. Na verdade, absolutamente nada de Marvel. O que eu vou mostrar para vocês aqui são 3 edições da Heróis da TV da editora Abril, da época em que todos os personagens que apareciam nas revistas eram Hanna-Barbera. Cara, eu acho muito curioso isso, porque tem uma certa história para para este que vos fala, tem uma certa história essa questão da Heróis da TV com personagens do Hanna-Barbera. Porque é assim, eu comecei a colecionar quadrinhos muito pequeno. E como eu falo, eu não tinha a noção de que aquilo era coleção. Eu queria mesmo era ler, né? Eu tentava conseguir cada vez mais porque eu adorava ler. Eu não conseguia ter a visão do colecionismo na época. E as primeiras edições que chegaram à minha mão de quadrinhos, uma delas foi uma Heróis da TV, que aliás eu tenho até hoje, está surradíssima, destruidíssima. Mas um amigo meu conseguiu aquela edição e depois ela veio parar na minha mão. E eu a tenho até hoje, uma Heróis da TV que tem o Homem de Ferro na capa. E a Heróis da TV que eu primeiro conheci, que eu primeiro cresci vendo, era essa Heróis da TV com os heróis da Marvel. Só que eu achava curiosíssimo aquele nome, Heróis da TV, com aqueles personagens. Porque eu simplesmente não assistia nenhum desenho deles na TV. Não tinha, cara. Eu não sei, talvez por um problema de retransmissora. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Talvez na época nenhuma das retransmissoras aqui do Rio Grande do Sul estivesse passando os desenhos deles. Talvez fosse uma programação mais local, uma programação só de São Paulo, de algum outro lugar, porque eu já tinha lido em algum lugar que o nome Heróis da TV era porque reuniam personagens que costumavam aparecer em desenho animado na TV, mas não tinha, eu nunca tinha assistido um desenho do Homem de Ferro na época. Lembrando, estamos falando dos anos 80, tá? Eu nunca tinha assistido o desenho do Homem de Ferro, do Capitão América, dos Vingadores, e eu ficava olhando para aquilo, meu, heróis da TV não tem nada a ver, não são heróis que passam na TV. E um dia, muito por acaso, em alguma revista aleatória, eu vi um anúncio que falava desta Heróis da TV aqui. Das Heróis da TV em que a Abril publicava os personagens de Hanna-Barbera. E aí, cara, fez todo sentido pra mim na época, entendeu? Eu era moleque, eu olhei, agora sim, eu disse pros meus amigos, eu lembro que eu tive essa conversa, cara, olha que loucura. Eu lembro que eu tive essa conversa, esse é um momento meio resenha, assim, né? Quem gosta muito de falar de fazer resenha é o meu amigo lá do Porta da Lua 2. Todos os vídeos dele eu acho muito legal, que ele sempre fala, normalmente ele coloca na legenda ali, vamos fazer uma legenda, um canal muito bom, aliás, eu recomendo. E vamos fazer uma resenha, ele fala. E olha só, eu vi aquilo e fez todo sentido. E eu conversei com os meus amigos e eu disse, cara, agora sim, Heróis da TV de verdade, porque esses personagens aparecem na TV. Só que na minha cabeça de criança tinha mais um problema. Eu não considerava a maioria deles heróis. Então pra mim era um eterno conflito a Heróis da TV. Mas eu nunca tive nenhuma delas até alguns anos atrás, quando eu me deparei com essas 3 edições da Heróis da TV. E eu comprei na hora, cara. Eu encontrei as 3 juntas. Comprei imediatamente. Essas 3 edições aqui, eu não me recordo agora onde eu comprei. Gostaria de me recordar para poder dar uma informação mais precisa. Mas eu tenho
A Heróis da TV ano 2, número 19, com essa capa aqui que tem o Korg, 70 mil anos antes de Cristo. Tem o Chispinha, eu lembro que eu assisti o desenho. Este aqui eu não me recordo muito, para ser sincero. Scooby-Doo, lógico. Hong Kong Fu, que depois eu tenho um comentário a fazer a respeito. E o Vale dos Dinossauros, né? Todos estes bem destacados na capa. Capa de trás trazia um especial do Tio Patinhas. Elas eram publicadas em lombadinha quadrada. A segunda capa, que eu acho uma das capas mais belas, trazia os Herculoides, com a história A Armadilha, é o número 20. Também trazia o Vale dos Dinossauros, os Tremendões, personagens dos quais eu não me lembro de ter visto na TV. E depois tinha Carangos e Motocas, Scooby-Doo, Chispinha, Fantasma do Espaço, nosso querido Space Ghost, e o Fantasminha Legal. Essa capa eu acho muito bonita. Padrãozinho, lombada quadrada. E depois eu tenho a Heróis da TV, número 21, que trazia a Corrida Maluca, bons tempos. Trazia o Poderoso Thor, olha só, o Poderoso Thor com essa grafia toda especial e essa aparência toda especial. A Ameaça do Subsolo, eu lembro deste desenho. O Scooby-Doo e, claro, o Vale dos Dinossauros, que era bem presente. Eu não tenho absoluta certeza, tá? Então, se for uma informação por demais imprecisa, me corrijam aí nos comentários, não tem problema. Mas eu acho que, por ordem cronológica, a Heróis da TV primeiro surgiu com essas edições que tinham os personagens de Hanna-Barbera. Depois passou a surgir a Heróis da TV, nas quais apareciam os personagens da Marvel. Eu acho que é esta a ordem, mas posso estar errado. De qualquer maneira, foi como encontrar o Santo Graal na época para mim, né, cara? Isso elucidou muita coisa. Aí tem a primeira história do Chispinha, que aí entra naquilo que eu falei, que eu tinha extremo problema em achar que esses personagens eram heróis. Para eu eram apenas desenhos para ser engraçadinhos, eram apenas humor, e eu não conseguia encará-los como herói. Aí tem uma história do Moby Dick, que é um desenho que eu vi pouquíssimas vezes na TV e que tem uma pegada um pouco mais aventuresca, mas eu sempre tive um certo preconceito, a palavra pode ser essa, um certo preconceito com os personagens da Hanna-Barbera, porque mesmo nas histórias de aventura, para eu sempre parecia que a pegada era muito humor. Depois Scooby-Doo, né, tem, se você prestar atenção aqui, tem toda uma tradução muito da época também, tá? Que na época algumas coisas ainda eram traduzidas de maneira diferente, por alguma razão, sei lá por quê. O Salsicha, por exemplo, era chamado de Barbicha, sabe? Coisas da época, não me perguntem. Tinham essas coisas aqui, ó. Tá vendo as cores da Velma? Tudo coisas da época que hoje dão sabor. A arte era sempre muito boa, cara. Não havia preocupação em mostrar quem eram os autores dos textos da arte. Mas eram boas. Aí tem a história do Korg. Essa já com uma pegada que eu considerava um pouco mais séria, um pouco mais heróica realmente. Mas aí eu me deparava com o problema de que eu não gostava muito do personagem. Realmente eu não conseguia gostar tanto do personagem, das aventuras. Embora eu não tenha visto, como eu falei, eu não lembro de ver os desenhos do Korg. Eu não lembro desse personagem. Mas a pegada dele eu já acho uma pegada mais séria. Esse aqui eu lembro. Zan, o Gênio da Arábia. Este eu lembro de ter visto alguma coisa, desenho bem antigo. Também numa tentativa de pegada de aventura fantástica, mas que sempre me parecia ter muito mais humor. Olha só o que nós temos aqui, ó. Jornada nas Estrelas em quadrinhos, hein? Que show. Depois Carangos e Motocas, né, que é totalmente humor, mas eu adorava o desenhozinho da TV. E depois o Vale dos Dinossauros,
que aparecia muito aqui. Este desenho eu me recordo, eu também não gostava muito não, mesmo eles tendo uma pegada um pouquinho mais séria. E aí nós temos o Hong Kong Phooey. E no Hong Kong Phooey eu quero fazer um parênteses. Eu adorava esse desenho, eu achava esse desenho muito legal. Eu gostava demais do Hong Kong Phooey. Na verdade, por alguma razão, me deu uma dúvida há um certo tempo se o Hong Kong Phooey era da Hanna-Barbera, cara. Eu não tinha certeza. Foi depois de ver ele nessa revista aqui que eu me dei conta que ele era. Eu acho que no vídeo que eu vou citar antes eu falei alguma coisa a respeito. Não me recordo se falei corretamente ou não. Mas o que eu quero citar? Eu fiz um vídeo, já está aí no canal. Se você não assistiu, por favor, assista. Em que eu comento de uma revista chamada As Aventuras do Pequeno Ninja. E que tem um personagem chamado Shaken, que eu disse que é tipo a cópia escarrada do Hong Kong Phooey. E olha só. Me digam se não é. Esse é o Shaken, ó. Revista As Aventuras do Pequeno Ninja. Este é o Hong Kong Phooey. Me digam se não houve o que nós... Olha só. O que nós podemos chamar de inspiração, né? Os caras se inspiraram, vamos dizer assim, no Hong Kong Phooey. Descaradamente. Mas é uma curiosidadezinha a mais. Depois nós temos a outra edição, essa da minha capa predileta, que é a mesma pegada, mesma coisa, só que ela começa de cara com uma história dos meus personagens prediletos da Hanna-Barbera, né, os Herculoides, meu personagem predileto aqui, o Igo. Sempre achei que ele é muito subestimado, sempre ansiei por ver ele aparecer nas histórias com mais importância, porque eu achava ele o mais legal de todos, mas a importância que eu queria que ele tivesse acabou nunca acontecendo, né? Nunca deram essa importância para ele. Depois tem mais Hong Kong Phooey, dessa vez macaco que muito pula cai do galho, é a história, humor, e essa quebra, porque quando eu vi a capa que eu falei anunciando a Heróis da TV com os personagens do Hanna-Barbera, a capa é sempre nessa pegada, entende? Mostra os personagens com aquela pegada mais heróica e os que tem essa pegada de humor. E eu pensei desde daquela época, mesmo antes de ler, que era muito curioso, né, que porque chamavam de super-heróis, de heróis da TV, se não tinham nada de heróis. Eu não conseguia ver, não consigo até hoje. Eu não consigo considerar, por exemplo, Scooby-Doo como um personagem, né, do mundo dos super-heróis. Então eu achava que o título estava deslocado. A verdade é que eu cresci o inconformado com Heróis da TV, embora adorasse a revista. Embora tenha ela até hoje ali várias edições, eu achava o tempo todo que ela era inadequada. Que é a história dos Tremendões, que eu não lembro nunca de ter assistido um desenho na TV. Passava provavelmente, mas eu não lembro de ter visto. E eu cresci inconformado, né? Porque eu achava que quando mostrava os heróis da Marvel não tinha a ver, porque eu nunca tinha visto eles na TV, eu quase nunca via. Fui ver desenhos antigos da Marvel, aquele em que parecia que os bonecos nem se moviam, só a boca se movia, a animação era tosquíssima, muitos anos depois. Quando encontrei as com o Hanna-Barbera, eu tive que admitir que fazia sentido a palavra TV, porque eram realmente personagens que eu via na TV, mas chamar de heróis eu achava que não tinha nada a ver. Então eu estava caçando confusão mesmo, né? Eu acho que a questão era essa. Aí temos o Fantasma do Espaço, né? Uma tradução literal do Space Ghost, né? Preferiram traduzir de maneira, né, literal mesmo, não deixaram a grafia como era, e a gente cresce assistindo os desenhos, e nos desenhos era Space Ghost, e acaba parecendo pra gente que soa melhor Space Ghost, mesmo sabendo que não tá nem um pouco errada a tradução do nome, e que não tá errado chamá-lo de Fantasma do Espaço, né? São coisas da memória afetiva.
mais história dos carangos e motocas, que soavam muito melhor no desenho animado do que nos quadrinhos, isso eu posso dizer, não tenho a menor dúvida. Depois temos o Fantasminha Legal. Eu acho que eu vi um ou outro episódio desse desenho animado, mas eu realmente não curtia. E as histórias em quadrinhos eu também não curti. Depois temos Vale dos Dinossauros novamente, com aquela pegada sempre de aventura e algum mistério dos humanos modernos ajudando os pré-históricos. Era uma boa revista. E por último, a última edição, a Heróis da TV, que traz a Corrida Maluca, que é um desenho de que eu tenho muita nostalgia, tenho belas lembranças e que eu gosto muito de ter ela justamente porque tem a Corrida Maluca, né? E já começa de cara com a história da Corrida Maluca, Lágrimas de Crocodilo. Essa Corrida Maluca, óbvio que não conseguia soar como soava na TV, né? Óbvio. Não dá para adaptar essa mídia para os quadrinhos e conseguir o mesmo efeito. Algumas histórias, alguns personagens de quadrinhos, quando adaptados para TV, nunca vão, né, para TV ou para o cinema, nunca vão conseguir soar como eles soam na sua mídia original. E o contrário também é verdade, né? A Corrida Maluca não tinha como soar e ser tão divertida e tão engraçada como quando ela era em desenho animado na revista em quadrinhos. Não dava, não tinha como. Mas mesmo assim é gostoso de ter essa adaptação. Aí depois temos o Poderoso Thor, que eu achava muito louco, muito confuso essa coisa dele ser um Thor também, porque eu conhecia o Thor da Marvel, até descobri depois a questão da mitologia, né, que ele a versão Marvel do Thor é propriedade da Marvel, mas o Thor em si não é, e aí fui compreender isso. Na TV ele era Mike Thor também, né? Não usavam essa grafia simplesmente Poderoso Thor, pelo que eu me lembro. Isso foi mais uma coisa dos quadrinhos. E aí ele era um cara que vivia também numa época pré-histórica. Aliás, Hanna-Barbera tinha um lance com a pré-história, né, cara? E ele me deixava muito dividido, porque vivia aventuras de uma época pré-histórica, mas ele tinha poderes divinos, poderes tipo de um deus, né? Se equiparava ao Thor, vamos dizer assim, né? Com a sua clava encantada e coisas do tipo. E aquilo me parecia estranho, né, cara? Porque as aventuras eram aventuras de super-herói mesmo, não tinham tão a pegada do humor, embora sempre tenha. A Hanna-Barbera insistia sempre em ter aquela pegadinha de humor, aquele escape do humor, mas eu achava estranho, ficava pensando, para que se dá o trabalho de dar uns superpoderes para um cara que vive na pré-história, e aí é uma pré-história toda modernosa, porque tem sociedades secretas, povos estranhos, tem dinossauros, monstros que nunca existiram, né, uma mistura fantasiosa. Passamos por outra história aí dos carangos e motocas, e eu ficava meio dividido sempre, com o desenho animado e os quadrinhos me deram a mesma sensação. Depois temos o Fantasminha Legal, Relíquias Perigosas, historinha aqui, né, bobinha, não me interessa mesmo, é um tipo de história esquecível facilmente. Vale dos Dinossauros, que como eu falei, aparecia demais nessa revista. Toda hora tinha Vale dos Dinossauros, toda a edição. Hong Kong Fu, que eu já acho mais legal. Gostava do desenho animado e a adaptação dele nos quadrinhos não era das piores. Dava para se divertir, hein? Dá pra rir lendo Hong Kong Fu. Uma coisa que a gente pode dizer desses quadrinhos Hanna-Barbera é que eles têm um certo poder atemporal, né? Como não eram tanto assim o reflexo da época em que estavam sendo criados, eles não tinham tanto a intenção de espelhar nenhum momento específico da época em que estavam sendo publicados, eles tinham um humor que hoje em dia ainda dá para ler e achar engraçado. Depois temos o Homem-Pássaro. Cara, eu lembro pouquíssimo do Homem-Pássaro como desenho animado. Eu assisti alguma coisa, mas muito pouco. Não tive tanta oportunidade de assistir. E a adaptação em quadrinhos, na verdade, foi aonde eu cheguei mais
próximo de conhecer o personagem. E um personagem ok, vamos dizer assim, né? Um personagem que eu ficava, quando era moleque, sempre comparando na minha cabeça ao Falcão Azul. Eu ficava pensando, dois caras baseados em pássaros. Pra quê? É coisa de... Gostei de Scooby-Doo, que eu nunca gostei tanto. Scooby-Doo, que também era publicado com sua grafia própria na época, né? Coisas que hoje em dia ninguém se permitiria fazer. Eu nunca gostei muito do desenho do Scooby-Doo, cara. Nunca gostei. Sempre achei muito previsível, muito igual. A gente sabia que o monstro não era de verdade. Aí o monstro corria atrás deles. Eles já estavam desconfiadíssimos, já sabiam que o monstro era alguém se fingindo de monstro. E mesmo assim eles fugiam do monstro como se o monstro fosse de verdade até arrancar a máscara dele. Eu achava uma droga aquilo, não gostava. Super Mouse. Gostaria de ter as edições em quadrinhos desse personagem. Eu aqui tá anunciando o Super Mouse. E aí, Chispinha. Última aventura da revista. Não, não é a última não. Temos a Esquadrilha Abutre. A Esquadrilha Abutre era muito legal. Tá aí um desenho que eu tenho saudade. Adorava ver o Muttley pedindo medalha, né? Medalha, medalha, medalha. Era muito show. Bons tempos da Esquadrilha Abutre. E eu ficava pensando que como é que o Dick Vigarista saiu da Esquadrilha Abutre para participar da Corrida Maluca, ou foi ao contrário, né? Qual emprego ele perdeu primeiro? Perguntas que eu fazia quando moleque. E é isso, gente. Essas são as minhas edições da Heróis da TV, quando ela ainda era com personagens da Hanna-Barbera. Digamos assim, na minha visão infantil, Heróis da TV, quando ela era realmente uma Heróis da TV. Se você gostou, deixa like.